Olá, tudo bem? Aqui é Vivi Siqueira, psicanalista, e no áudio de hoje, áudio do dia 11, para a introdução dele eu quero tirar algumas dúvidas que surgiram em inbox. A primeira delas é que o áudio de ontem falou sobre as crenças e as bases das crenças. E muitas pessoas me responderam dizendo que não se encontraram em nenhuma delas. E eu vou avaliar com vocês hoje os setores das nossas crenças, mas antes disso, eu quero pontuar com vocês o que pode acontecer nesses casos. A primeira suposição que eu quero que vocês também avaliem é que pode acontecer de as crenças que se formarem na sua vida se formarem quando adultos. E isso ocorre quando você teve uma infância de superproteção, com muito amor, muito carinho, regada a muita atenção. O que acontece é que você acaba virando um adulto, muitas vezes mimado, ou muitas vezes se decepcionando com o mundo externo, porque o mundo externo não é tão cor-de-rosa quanto a infância que você teve. E aí, nesse caso, as crenças elas se formarão a partir da adolescência, que é quando o indivíduo começa a conviver mais com o mundo externo, né? Mais com os amigos, mais com os relacionamentos amorosos e coisas desse tipo. Então essa é a primeira hipótese, né? A segunda hipótese é o reconhecimento pode ser impedido por um ego. É isso mesmo, tá, gente? Pode ser impedido porque o seu ego está mal trabalhado. E aí eu convido você a fazer a série do ego que eu vou deixar para você aqui, para que você tire essas camadas do ego, ok? E o que acontece? Porque quando ele está mal trabalhado, ele ativa um modo de resistência. E esse modo de resistência, ele recalca qualquer informação que chegar até você, agindo inclusive de forma fria, dizendo não faz nenhum sentido esses áudios, fazendo com que você não veja sentido em continuar o programa e que de repente isso não tem significado nenhum para você e que não faz sentido nenhum continuá-lo, entendeu? E essa voz ela tem apenas o interesse de te proteger. Como eu sempre digo, o ego não é um inimigo, ele é o seu inconsciente e o papel dele é gerar em você proteções e desejos que você muitas vezes vai precisar recalcá-los por sentir vergonha a respeito deles, ok? Então, ele é composto só de proteção e desejos. Então, tem que tomar só o cuidado de entender quais são os reais motivos egóicos que você tem na sua vida, tá? Ou se essa proteção veio depois da infância e não necessariamente foi criada na infância, e sim depois que você começou a se relacionar na vida mais adulta, a partir dos 14, 15 anos, que é quando você já vai ter uma relação com o mundo externo. Hoje, o desafio de hoje vai ser que a gente vai avaliar as nossas crenças limitantes por setores. Como eu vi que eu recebi bastante mensagens sobre isso, eu percebi que muitas pessoas não têm essas crenças bem trabalhadas, elas são de extrema importância, mas eu vou explicar para vocês direitinho como o cérebro funciona para produzir essas crenças, ok? Antes da gente avaliar por setor. Eu vou fazer essa introdução, apesar de não ser introduções que eu havia programado para a gente colocar no desafio de 21 dias, porque são coisas mais profundas. Eu aconselho, inclusive, vocês a pesquisarem mais a respeito desses temas, porque eu acho que é interessante, se você está fazendo um programa a respeito disso, de você pesquisar também outras pessoas que falam sobre isso, tá? Então, a crença de infância, ela vai se formar, as crenças vão se formar principalmente na infância, porém não é realmente uma regra, pode acontecer na vida da adolescência ela acabar se formando. E é importante que eu diga a vocês que essas crenças, elas são colocadas no nosso inconsciente. Veja bem, o inconsciente da gente, ele é responsável por maior parte da sua memória de longo prazo. Então, é como se nós tivéssemos duas mentes, vamos pensar assim, tá? A gente tem o guardião, que a gente chama de mente egóica, que é aquele que vai tentar proteger você e muitas vezes vai tentar, inclusive, ser mimado para algumas coisas, depende de qual modalidade ele vai agir. Então, a gente tem o guardião e a gente tem a essência, tá? A essência, ela normalmente é feita de puro amor, tá? Puro amor. E a mente egóica ou a mente inconsciente, como a gente dá o nome, né? Que é diferente da mente consciente, ela tem só apenas o papel da proteção. O negócio dela é proteger você de ser taxado como uma pessoa ridícula, passar vergonha ou coisas desse tipo. Então, ela vai armazenando informações para acoplar sua armadura metálica, fazendo com que você se proteja do universo com muito mais facilidade. Então, ela tem o papel de proteger você. Quando vem, de repente, um desejo muito forte
da essência que você não pode deixar público, o que ela faz é recalcar isso e colocar para fora, pensando que, para dentro de você, desculpa, não para fora, pensando que isso pode ser vexatório para você. Então esse é o único papel dela. Ela não tem o papel de forma nenhuma de machucar você, ao contrário, ela tem o papel de proteger você. Então entenda assim, que é uma mente dentro de uma mente, vamos dizer mais ou menos assim, né? A gente tem mentes que protegem as mentes, vamos dizer assim. Então, a sua mente consciente, ela é responsável por uma fração muito pequena das coisas que chegam até você. Ela consegue trabalhar com no máximo 3 eventos por vez. Ela é uma mente que trabalha com 40 impulsos por segundo. Quando a gente fala da mente inconsciente, é uma mente ilimitada. A mente inconsciente trabalha com 40 milhões de impulsos por segundo, o que faz dela uma mente extremamente ligada na eletricidade. Ela é responsável, inclusive, por funções básicas, tudo aquilo que é piloto automático, a mente inconsciente que é responsável. Então, aquilo que torna piloto automático na sua vida, a mente inconsciente é que trabalha. Inclusive as crenças, que são as proteções que você vai gerar ao longo da vida, que se tornam pilotos automáticos para você, do tipo, alguém dizer, nossa, aquele marido é tão bom, e aí vem no seu inconsciente, homem nenhum presta, né? Daqui a pouco ela vai se decepcionar. Essas falas, né? Nossa, fulano é tão feliz, ele conseguiu um trabalho que ele ganha dinheiro sem precisar de muito esforço. Na automático a sua mente diz, ninguém ganha dinheiro sem fazer esforço nenhum. Então, essas coisas automáticas que aparecem para você são responsabilidades da mente inconsciente. Acontece isso porque ela, inclusive, faz funções físicas, né? E a função dela é proteger e manter você vivo ou sobrevivo, sobrevivendo, vamos dizer assim. E ela economiza o máximo de energia possível, uma mente um pouco reptiliana que nós chamamos, que é uma mente que trabalha muito mais com impulsos, né? Ela faz como se fosse uma proteção, um ataque ou fuga. Então, essa é a importância de você conhecer o processo mental, saber como ele funciona, né? Porque a partir daí, se você sabe como funciona, quais as características, você consegue, inclusive, diferenciar uma da outra. Então, a mente inconsciente, ela é habitual. Tudo aquilo que é hábito fica nela, né? Ela não quer nada de novo, ela tá sempre ocupada, ela pensa mais em passado e em presente. Quando você diz um fato futuro para ela, ela não entra em contato, como se você dissesse, ai, no futuro eu quero ganhar 10 milhões. Ela vai falar, não se preocupa com isso não, que isso aí é coisa de futuro. Ela tende a descartar qualquer coisa de futuro, né? No futuro eu quero ter um relacionamento, esquece futuro. O negócio é falar do passado. Você viu que no passado nada deu certo? Então ótimo, seu presente é que nada tá dando certo e é nisso que você tem que se firmar, entendeu? Então, tudo que acontece várias vezes na sua vida que você experimenta pelos 5 sentidos fica aí nessa mente como memória arquivada. Então, ela vai transformar aprendizado em ato, em comportamento, até que isso vai ficando automático, tá? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que toda vez que eles chegavam em casa da escola, eles apanhavam. E então, até hoje, quando eles entram em casa depois do trabalho, depois de um dia de serviço, eles têm a sensação de pânico. Mesmo que eles sejam adultos hoje, que eles não são mais crianças, enfim. Então, ela formata comportamentos de defesa para você, mesmo que você não viva mais as situações, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que passaram por situações de trauma na infância grave, trauma grave, eu digo, de surra, de abuso sexual, e que desenvolveram, através do trauma, porque isso já é comprovado cientificamente, problemas intestinais. O intestino é responsável por grande parte da produção de serotonina do corpo. Então, por conta disso, desenvolvem problemas intestinais. E aí, o que acontece com essas pessoas? Toda vez que elas têm uma crise de ansiedade, elas têm diarreia. Então, é uma mente que trabalha, essa mente inconsciente, o papel dela é trabalhar armazenando informações, o máximo possível de informações, criando, a partir desse aprendizado, um ato, um comportamento, ok? Então, entenda isso, né? Se você pede algo em tempo futuro para ela te ignora, porque ela tem grandes coisas a fazer e isso não é importante para ela. É mais ou menos dessa forma que ela trabalha. Já a mente consciente, não, ela trabalha muito no presente. A mente consciente, ela lida com poucos eventos de uma vez, mas ela define metas, ela assume risco, avalia resultados, ela tem uma memória de curto prazo, que é só para agora. Então, de repente, você decorou um número de telefone, chega no telefone para ligar, por exemplo, já não lembra o número. Isso é responsabilidade da mente consciente. Então, ela define exatamente metas. Então, você fala, não, eu vou emagrecer 10 quilos. Depois, no meio do caminho, você fracassa, porque suas crenças não permitiram você de dar seguimento, né? Eu vou
até o final do ano juntar, sei lá, eu quanto de dinheiro, daí a mente inconsciente não permite que você faça, enfim, aí fica essa briga das duas mentes, ok? Então, é isso que eu quero falar para vocês sobre as crenças limitantes, aonde elas estão. E agora eu vou ensinar você a avaliar isso por setor, tá bom? O desafio de hoje vai ser a gente avaliar por setor quais são as nossas crenças, porque eu acredito que apesar de esse áudio não fazer parte desse desafio, ele vai ser importante para vocês entenderem melhor sobre esse tema, ok? Então, se vocês tiverem dúvidas, continuem me mandando, mesmo que eu não consiga responder. Mandem por escrito, não mandem, por favor, por áudio, porque eu não consigo ouvir, mas por escrito. E as dúvidas me ajudam, inclusive, a saber se eu tenho que mudar alguma coisa no programa, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, até mais.